Olá, segunda série, o professor Eu está de volta com mais vídeo aula e hoje estaremos dando continuidade nos nossos estudos. Nosso dia tão esperado chegou, né? O dia da avaliação de matemática. Na aula de hoje estaremos fazendo uma recapitulação dos conteúdos avaliativos. Então, eu espero que você acompanhe a aula de hoje, tá? Daqui a pouco, após o término do vídeo aula, você estará tendo disponível aí a sua avaliação em PDF. Peço que você imprima essa avaliação, resolva ela e leve até a coordenação, até o dia 16, né? Agora de mês de abril, tá bom? Bom, na aula de hoje vamos estar recapitulando os conteúdos que estarão solicitando hoje na avaliação de vocês, tá bom? Então a gente vai ajudar você a relembrar os conceitos a partir de agora. Eu peço que você acompanhe a nossa aula nesse momento. Vamos lá. Então, a nossa aula, ela vai ser exploratória, tá? Somente os tópicos que foi solicitado para vocês estudarem, para que possamos assim fecharmos os 30 minutos de vídeo aula e tirar todas as possíveis dúvidas que ficaram aí durante o nosso primeiro bimestre, tá? Então vamos lá, pessoal. A nossa série é a segunda série, né? O nosso primeiro assunto, que a gente vai estar falando na recapitulação dos conteúdos avaliativos, está sendo direcionado à matriz. Então, a gente vai estar falando para vocês aqui qual a importância de estudar matrizes, né? E principalmente como utilizar ela de uma forma mais eficaz no nosso dia a dia, né? Por exemplo, um exemplo tão eficiente em relação à matriz é dado, por exemplo, em uma receita, né? Para determinada quantidade de bolos. Então você faz aí uma quantidade de bolos, com certeza gera aí uma quantidade de ingredientes. A partir do momento que você estende a quantidade a mais de receita, com certeza o número de ingredientes vai aumentar. Então isso tem uma relação aí direta com a matriz. Mas também, né, podemos citar aí o exemplo, por exemplo, bem eficaz no nosso dia a dia, o crescimento e o decrescimento aí em relação a uma determinada empresa. Se realmente aquela empresa vai ter lucro ou prejuízo, né? Com a quantidade de funcionários, com os gastos, tá bom? Então, todos esses conceitos aí são relacionados com a matriz. Bom, e falarmos de matriz, a gente está falando de uma tabela, né? Então, se é uma tabela, pessoal, a gente pode estar ligando aí o nosso conceito como a representação gráfica, né? Uma tabela. É claro que a matriz, né? Ela tem uma forma em que ela se comporta, e essa forma é dada por linhas e colunas. Então, linhas e colunas formam uma matriz. Lembrando que N é linhas, na verdade M é linhas, né? E N é colunas, é I e J, né? O I é a linhas e o J é colunas. E A é a nossa matriz. Bom, temos os elementos aqui, o A11, o A12, o A13, o A14 e assim por diante, né? E temos também os elementos aqui, o A21, o A22, o A23 e assim por diante. E lembrando também que existem aí vários tipos de matrizes. Nós estudamos cada tipo, né? A matriz linha, a matriz coluna, a matriz quadrada, né? Enfim, existem vários tipos. Matriz nula, né? Transposta. Então, na parte de conceito de matriz, eu pedi que você estudasse principalmente a parte principal, né? Sobre a junção de matriz. Como é que a gente forma uma matriz, professor? Através desses elementos, né? A11, A12. É claro que segue uma sequência, né? Como é que eu sei que o I é a minha linha e o J é a coluna, né? Então, essa é a formação da matriz geral, né? Bom, então, falei sobre matriz, né? Outro tópico bem importante é a matriz transposta. Na matriz transposta é bem simples. O que é linha vai passar a ser coluna e o que é coluna vai passar a ser linha. É só você gravar essa informação. Matriz transposta, aqui nesse caso é o A com o T aqui em cima, né? O AT significa transposta da matriz A. E a transposta de qualquer matriz é você transformar o que era linha em coluna, tá bom? É só essa informação que a gente precisa passar para vocês. Bom, a partir desse conceito a gente começa a relembrar sobre determinantes. Professor, como assim? O que é um determinante? O determinante, gente, é uma propriedade que a gente estuda, né? Para fazermos aquela situação onde queremos encontrar o valor aí de uma determinada variável ou também formar uma matriz, né? E o determinante, para a gente conseguir encontrar ele, basta a gente fazer o seguinte: conhecer, né,
as duas diagonais, a diagonal principal, né, que nós estamos aqui nessa cor alaranjada, e a diagonal secundária, né, que nós temos aqui nessa cor roxa. Então, para encontrar o determinante, basta eu multiplicar diagonal principal, né, somando os elementos, ó, por exemplo, A vezes Z vezes I, somando, né, A vezes Z mais E vezes I, né? Então, através dessa soma, nós temos a primeira diagonal, né? Nós temos diagonal, só lembrando que aqui está sendo aplicada a regra de Sarrus, né? A regra de Sarrus se aplica quando, professor? Quando nós temos aí uma matriz de ordem 3, né? Ou seja, 3 por 3 já podemos aplicar a regra de Sarrus, né? E o que é a regra de Sarrus, professor? A gente repete a matriz e repete a primeira e a segunda coluna aqui, ó. Lembrando que linha é desse formato, né? E coluna é desse formato, tá bom? Então, repetindo a primeira e a segunda coluna, aplicamos a regra de Sarrus, né? Bom, então, diagonal principal menos a diagonal secundária multiplicando os elementos, né? Professor, como assim? Por exemplo, se aqui fosse 3, aqui 2 e aqui 0. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 0 é 0. Então, seria 0 mais, aí somava com o valor aqui, mais esse valor. Depois, menos esse valor, né? Menos esse valor e menos esse valor. E aí nós encontraríamos o determinante. Bom, além do determinante, a gente falou e citou para vocês estudarem as propriedades. Então, eu peço que você foque um pouquinho mais nas propriedades aí, né? As 7 propriedades, ou na verdade estudamos 8 propriedades em relação a Binet, a propriedade bem principal aí que a gente trabalhou, né? Também a propriedade Jacobi, né? E outras demais, mas principalmente essas duas aí, né? Binet e Jacobi, que acredito que a gente vai utilizar mais, tá bom? Bom, agora temos também um próximo tópico que a gente vai falar que é muito importante, que é os sistemas lineares. Aqui nos sistemas lineares eu vou postar um foco principal, porque a gente precisa entender o que é um sistema linear. Pessoal, um sistema linear, a gente costuma relembrar vocês que geralmente ele tem esse formato, né? Onde nós temos o AMXM mais ANXN igual a B. Mas, professor, eu só consigo ver a parte algébrica. Onde está a parte aí aplicada na matemática mesmo, com números e letras? Pessoal, quem é o A? O A ele é o coeficiente, né, em relação à minha variável. Nesse caso, a variável é o variável x, né? Bom, temos o x, temos o y e temos o z. Geralmente, essas 3 letrinhas a gente utiliza mais na resolução de sistema. Ou A, B e C, né? E quem é esse B? O B, geralmente, daqui a pouco a gente já vai ver um exemplo, mas o B é o número, né, que a gente vai estar sempre utilizando aqui depois da igualdade, tá? E esse B, ele é um termo independente, ele não tem variável com ele, tá bom? Bom, e como é que eu faço, professor, para resolver uma situação, por exemplo, de um sistema linear, que me diz assim: João e Maria juntos têm 12 anos. Sabe que João tem o dobro da idade de Maria. Qual a idade dos dois? Um exemplo como esse, pessoal, a gente precisa conhecer e colocarmos na ordem. Eu observei, fazendo a correção da lista de exercício, alguns erros bem básicos. Eu quero já deixar aqui para você não fazer isso. Por exemplo, se você tem 2 números e quer determinar a solução, que a gente fala também, utiliza como terna, né? Terna aqui do sistema linear. Verifique se aquela solução que você encontrou está correta. Eu vou te dar um exemplo bem eficaz para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, a soma de 2 números é igual a 10, né? Olha só, a soma de 2 números é igual a 10. Então, quantas possíveis respostas nós temos aí? Ó, nós temos, vamos contar, ó, 0 mais 10 é uma resposta. 9 mais 1, 2 respostas. 8 mais 2, 3 respostas, né? E aí, ó, 7 mais 3, 6 mais 4, 5 mais 5, 4 mais 6, né? 3 mais 7, 2 mais 8, 9 mais 1, né? Então, nós temos aí 0 mais 10 e 10 mais 0. Então, temos 10 possíveis respostas. Mas eu observei o seguinte, que algumas vezes a resposta sua no seu cálculo pode estar correta. O que muitas vezes vocês deixam aí de fazer é a verificação. Como é que eu verifico? Eu vou te dar um exemplo bem
eficaz, para você ficar bem informado. Vamos pegar aqui a nossa canetinha para a gente informar vocês. Vamos lá. Pessoal, eu fiz aqui a anotação desse exemplo para a gente ter como base, tá bom? Eu fiz aqui para a gente não perder tempo, né? Olha só, se eu desse para vocês uma questão onde falasse bem assim, eu vou ler para vocês em questão e a gente já interpreta junto, tá bom? Olha só, a soma de dois números é igual a 12, né? E sabemos que um número é igual ao dobro do outro. Olha aí, a gente chama esses dois números de x e y, certo? E temos aqui, ó, a soma deles dois. Tá aqui, ó, a soma deles dois é igual a 12. E sabemos que um é igual ao dobro do outro, né? Digamos esse 1 seja o x, né? Professor, se eu usar o y, pessoal, a gente tem sempre começar pela ordem alfabética. Vocês lembram? Com certeza vocês lembram que para encontrarmos a solução sempre vem o valor de x depois do y, né? Por exemplo, se tivéssemos aqui a e b, quem vem primeiro vem o valor de a e depois o valor de b. Então eu peço bastante cuidado com essas informações. Por quê? Porque se você tiver uma questão e tenha 4 alternativas, e as alternativas, por exemplo, estivesse bem assim, eu vou dizer para esse exemplo aqui, ó, 7 e 5. É verdade que 7 mais 5 é igual a 12? É verdade, professor. Ó, 7 mais 5 é 12. Mas vamos verificar aqui embaixo. É verdade que x, né, é 7, é igual a 2 vezes 5? Olha aí, ó, já não é verdade. Então, o que quer dizer? Que na minha primeira equação, né, pode ser verdade, mas na segunda equação, o valor que eu encontrei, que eu pensei, já não pode servir. Então, nesse caso, ele não seria a solução para essa questão. E qual é a solução aqui, professor, para esse valor de x e valor de y? Vamos descobrir? Vamos lá. Olha só. Se fôssemos pegar de 1 a 1, teríamos quantas respostas aqui? Nós teríamos 12 respostas, né? Observe que poderia ser 0 mais 11, ou mais 12, né? Aqui seria 1 mais 11, 2 mais 10, 3 mais 9, 4 mais 8. E assim a gente vai ficar fazendo aí um tempão, um monte de respostas para chegar na solução. Mas o principal a gente faz é o seguinte, substituir na primeira equação o valor de x. Então, quanto vale o x? 2y. Então, 2y mais y é igual a 12. Deixa eu pegar aqui a canetinha, né, para a gente formar aqui a nossa ideia. Então, teríamos aqui, ó, assim, ó, x, né, nesse caso aqui é x. Estamos pegando essa equação e colocando aqui do lado, tá bom? Mais y igual, deixa eu colocar o y aqui, opa, vamos refazer esse y que não tá legal não, o y, né, x mais y igual a 12. Então, nós estamos colocando aqui do lado para a gente resolver, tá, pessoal? Isso aí é um sistema, observe que é um sistema linear. O que eu falei no sistema linear? A soma de dois números é igual a 12 e sabe que um é igual ao dobro do outro. Essa aí é uma questão bem legal para a gente trabalhar, né? Só para tirar dúvida. Então, olha aí, gente. O que a gente pode ter de informação? Que o x mais y, né, é igual a 12. Perfeito. E agora, professor? Agora vamos pegar aqui, ó. Quando vale o x? O x é 2y. Então vai ficar 2y, né? Substituindo. O método da substituição no sistema. Então vai ficar 2y, né? Mais y, certo? 2y mais y, tá bom, segunda série? Preste atenção no exemplo para a gente chegar numa conclusão bem legal para você não ter dúvida na hora da sua avaliação, tá? Então, 2y mais y. Só lembrando que eu estou utilizando o método da substituição, tá? Estou substituindo na primeira equação a segunda equação, tá? É igual a 12. Por que, professor, está fazendo isso? Porque na segunda equação, o valor de x já está isolado, né? X está sozinho, então a gente já pode substituir. Quanto que é 2y mais y? É 3y. 3y. Alguém já sabe qual é o valor de y aí? Eu quero saber se alguém já sabe. Quanto vale o y? É igual a 12, né? Então, vocês já sabem o valor de y? Já, né? Por que já sabem? Porque, olha o que está descrito na nossa última informação. Um número que multiplicado por 3 seja igual a 12. Que número é esse? Y é igual a 4. Concorda comigo? Y é igual a 4. Bom,
pessoal, eu já tenho o valor de y. Y é igual a 4. Bom, então já temos o valor de y. Então, se y é igual a 4, quanto vale o x? Olha aqui, ó. O x é 2 vezes y. Mas quanto vale o y? 4. E quanto que é 2 vezes 4? 8. Então, o x, né, vai ser igual a 8. Né? O nosso x, ele vai ser igual a 8. X igual a 8. Né? Eu estou fazendo bem devagar para você entender como é o processo. X igual a 8. Perfeito. Olha aí, pessoal. Se o x é igual a 8, vamos verificar se é verdade? Olha só. 8 mais 4, 12. 8 é igual a 2 vezes 4? Sim. Agora, se eu colocar essa mesma informação com as mesmas respostas, né, na questão, mas de ordem trocada. Se nós tivéssemos lá na avaliação, por exemplo, resposta, letra A, 8 e 4, ou letra B, 4 e 8? E aí, como é que eu ia fazer essa substituição, professor? Como é que eu ia comprovar? Simplesmente, olha só, se for o 8 e o 4, ó, 8 para x e 4 para y, dá certo. Agora vamos fazer o contrário. Se x for igual a 4, olha só, 4 mais 8 deu 12. É verdade? É verdade. Mas pega para a segunda equação. 4 é igual a 2 vezes 8? Não. Então, é aí que eu quero que vocês façam essa prova. Tire a prova real, né? Você pegue aí a sua equação e resolva ela para você poder chegar a uma solução, tá bom? Esse é o conselho que eu dou para vocês, né? Na verdade, essa dica que eu dou para vocês. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, essa seria a resposta para essa questão, né? Bom, agora vamos apagar aqui, vamos falar agora do sistema, né? Do sistema linear. Ele pode ser determinado, ele pode ser indeterminado, ou ele pode ser impossível, tá bom? São 3 situações de sistema linear. Determinado, quando ele pode determinar a solução. Indeterminado, porque não pode determinar a solução. E, nesse caso, indefinido, né? Então, temos aqui, ou impossível, desculpa. Temos aqui o outro tópico que é muito importante, que é o escalonamento de sistemas lineares. Escalonamento, a gente citou bastante exemplo, fez bastante exemplo, corrigimos questões com escalonamento, então vou só relembrar vocês. Os passos, tá bom? O primeiro passo, está aqui o nosso sistema. O que eu faço, professor, para o escalonamento? Primeiro eu vou ampliar a matriz. O que é ampliar a matriz? Vou pegar os coeficientes, né? Nesse caso é 1, 1, 1 e 6, né? Vou colocar aqui do lado. Depois, 1, 2, 2 e 9, colocar aqui do lado. Depois, 2, 1, 3 e 11, colocar do lado. Ampliei a matriz, coloquei ela entre duas barrinhas, né? Ou seja, depois de ampliar, eu vou chamar, esse é o primeiro passo. O segundo passo, a primeira linha de L1, a segunda linha de L2 e a terceira linha de L3. Depois, o terceiro passo é observar por qual número eu vou multiplicar a primeira linha, que elimine com a segunda linha. Lembrando que o objetivo é eliminar esse elemento que está aqui, ó, esse coeficiente aqui, né? Bom, a primeira linha é 1 e a segunda linha é 1. Por qual número eu vou ter que multiplicar a primeira linha? Por menos 1, porque menos 1 mais 1 vai zerar. O objetivo é zerar isso aqui, né? E depois o objetivo é zerar isso aqui. Então, vou multiplicar isso aqui por menos 2 e esse aqui por 1, né? E aí, somo a linha 2 com a linha 1, somo a linha 1 com a linha 3 e encontro aí a equação reduzida. O objetivo final é que você chegue assim, ó. Você encontre um número aqui e igualdade depois outro número. 2 números aqui é igualdade e um número aqui. E 3 números aqui continua. Esse aqui vai continuar até o final, né? E depois você resolve e encontra os valores e determina, né? Estuda se é possível, se é impossível, se é indeterminado, né? O nosso sistema. Quando que ele é possível, professor? Quando ele é determinado, né? Possível e determinado. Quando ele há solução, né? Quando que ele é impossível? Quando não há solução, nesse caso, né? Indeterminado, por exemplo, indeterminado quando você não tiver aqui, ó, uma das incógnitas, variáveis aqui, então ele vai ser indeterminado. Tudo bem? Tranquilo? Então é só para revisar essa parte de escalonamento, tá? É claro que eu não vou resolver aqui um exemplo, porque vocês já tiveram bastante exemplo. Então só estou revisando com vocês aqui a parte teórica, tá bom? Então primeiro amplia a matriz, depois chama L1, L2, L3. Depois
você multiplica a primeira linha, o elemento da primeira linha, com um número que somado com a segunda linha dê igual a zero, esse elemento aqui. E depois multiplicar a primeira linha com um elemento que somado com a terceira linha elimine esse número aqui, né? E depois multiplica o número que somado com a linha 3 elimine esse número aqui. E aí pronto, é só substituir os valores. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos para o próximo tópico, que é os polígonos. Eu pedi para vocês estudarem polígonos e principalmente aí a definição de polígono. O que é um polígono, professor? É uma figura plana, né? Ali formada por linhas poligonais, ou seja, poligonais fechadas, né? Então nós temos aí exemplo de polígono, o triângulo, né? Temos o retângulo, temos o pentágono, o hexágono, ou o octógono, enfim, tem vários tipos de polígono. E esses polígonos são chamados de polígonos convexos, né? Tem os convexos. Beleza. Então essa parte de polígono, o que a gente vai estar solicitando que vocês relembrem? Primeiramente a definição, né, do que é um polígono. E segundo, para a gente ter bastante atenção e não esquecer, são as fórmulas, né, que a gente vai utilizar aí no estudo de polígonos. E quais são elas? Primeiro, aqui nós temos a fórmula do triângulo inscrito. E lembre-se que o triângulo inscrito, né, dentro de uma circunferência, é dado pela fórmula L3 é igual a R raiz de 3. E quem é esse R? R é o raio. Então, se porventura uma questão pedir para você determinar o raio de um triângulo inscrito em uma circunferência, você utiliza essa fórmula, né? Então, ele vai dar para você a medida do lado, e essa medida do lado é só substituir aqui embaixo e encontra o raio, tá bom? É só fazer isso. Esse processo é para encontrar o raio de um triângulo inscrito. Depois temos o ângulo interno. O ângulo interno, gente, de qualquer polígono, é dado pela seguinte fórmula. AI significa ângulo interno, né? 180 vezes N. Quem é o N, professor? N é o número de lados, tá bom? N é o número de lados, menos 2 dividido por N. Então, por exemplo, se aqui for um pentágono, né? Um pentágono, como vocês sabem, nós temos aí um pentágono, tem 5 lados. Então, vai ficar 180 vezes 5 menos 2 sobre 5. Aí você encontra a medida do ângulo interno, tá bom? Do ângulo interno, a parte de dentro da figura. Mas se a questão, professor, pedir, olha aí, não esqueça, essa fórmula aqui é para calcular a medida do ângulo interno. Mas se a questão pedir para calcular a soma interna dos ângulos, né? A soma interna, pessoal, é o SI, né? Já é diferente do AI. Então, a soma interna é igual a N, que nesse caso N significa número de lados, menos 2 vezes 180. Só isso, tá bom? Então, não esqueçam, para calcularmos aí o lado de o raio de um triângulo, utilizamos L3, né, que é o triângulo tem 3 lados, que é igual a raio raiz de 3, né? R é de raio. Para calcularmos ângulo interno, basta multiplicar 180 vezes N menos 2 subtraído por N, só lembrando que é dividido, né? Que esse N é o número de lados, tá bom? Então, se você subtrai aqui do menos 2 e depois divide por N, tá bom? E soma interna de qualquer ângulo, de qualquer polígono, né? É N menos 2 vezes 180. Tudo bem, turma? Tranquilo? Perfeito, né? Então, olha só. Nós temos aí matrizes, determinantes, propriedade determinante, né? Temos aí mais um tópico que a gente citou também, a matriz transposta, que a gente vai estar solicitando de vocês. Sistemas lineares. Os sistemas lineares, existe aí várias formas de resolver, né? Vários métodos. Por exemplo, eu vi muita gente colocando aí, eu vou até fazer já uma correção aqui, na lista, como método do gráfico. Pessoal, método do gráfico não existe aí como método de resolução de sistemas lineares, tá bom? Não existe método do gráfico. Existe aí, ó, método da adição, método da substituição, método da comparação, escalonamento, regra de Cramer, né? Acredito que é um dos métodos também. E nós falamos muito da regra de Sarrus, tá bom? A gente pode até incluir aí como um dos métodos, mas método do gráfico não existe, tá bom? Só fazendo essa correção para vocês aí. Então,
temos aí, além desses itens, a gente vai citar para vocês também aqui, que é muito importante, sobre os tipos, né? A classificação aí do sistema linear. Existe aí o sistema linear, nesse caso, o sistema determinado, né? Que possui uma solução. O sistema indeterminado, nós temos aí o sistema indeterminado, que ele possui infinitas soluções, e o sistema impossível, né, que não há solução, né? Então temos três tipos de sistemas, tá bom? Então não esqueçam, sistema determinado, indeterminado, sistema impossível, né? Então esses três tipos de sistemas que a gente estudou aqui nesse bimestre, tá bom, pessoal? Tranquilo? Bom, além dessa informação que eu também quero citar para vocês, a gente estudou aí sobre a regra de Cramer, que eu não vou estar citando, mas dos polígonos, né? Do escalonamento, desculpem, do escalonamento. O escalonamento, não esqueçam, você primeiro amplia a matriz, né? Você pega informações da matriz e amplia ela. Depois chama L1, L2, L3, né? E depois pega a primeira linha, né? E a segunda linha e verifica por qual número você tem que multiplicar a primeira linha para somar com a segunda linha e dar zero um primeiro elemento da segunda linha, né? E formar uma linha 2. E assim por diante, tá bom? Aí temos, além do escalonamento, citei para vocês também a discussão de sistemas lineares, eu nem pedi para vocês, mas polígonos, né? Os polígonos a gente estava falando agora há pouco aqui sobre eles, né? Sobre os polígonos regulares principalmente, mais especificamente aqui sobre as medidas, né? As somas em relação aos polígonos convexos e não convexos, as relações métricas, né? Dentro dos polígonos que estamos citando aqui do triângulo, né? Isso aqui é uma figura, é uma fórmula do triângulo, retângulo, inscrito dentro da circunferência, tá bom? Aqui nós temos a fórmula para calcular o ângulo interno, né? Ou seja, a medida interna de um determinado polígono. E aqui a medida da soma interna, né? O SI, a soma interna de todos os ângulos determinados aí desse polígono. Tudo bem? Bom, além dessas informações, acredito que a gente vai também estar relembrando vocês um último tópico que é muito importante, que são as áreas das figuras geométricas, né? E mais especificamente aí a área das figuras planas. Nós estudamos aí várias, mas uma que eu quero que vocês não esqueçam, que a gente vai precisar bastante, né? É a área do retângulo, né? Estudamos aí, ó. Área do quadrado é lado vezes lado, né? Ou seja, lado ao quadrado. Estudamos área do retângulo, base vezes altura, né? Nesse caso, A vezes B é base, B é altura. Ou comprimento vezes largura, que também pode ser descrito dessa maneira. Temos a fórmula do paralelogramo, que a gente também estudou, que é base vezes altura. Do triângulo, base vezes altura dividido por 2, né? Isso aí estamos falando das figuras planas, tá, pessoal? Também estudamos a área do trapézio, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Área do losango, diagonal principal vezes diagonal secundária dividido por 2, né? Área do... Cadê? Esqueci de mais alguma. Trapézio, losango, paralelogramo, triângulo, quadrado, retângulo. Não, são essas, né? Mas eu vou enfatizar mais atenção para a área do retângulo. Tá aqui, ó. A área do retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura, tá bom? E aí você consegue resolver qualquer questão que envolva essa fórmula, tá bom, pessoal? Lembre-se que essa fórmula aí, ela é utilizada em qualquer situação que envolve aí a área de figura plana, né, com retângulos, tá bom? Aí vou deixar para vocês agora a avaliação, né? Vou enviar em PDF a avaliação de vocês, vocês irão resolvê-las, tá? E enviar para a coordenação, ou trazer na coordenação até o dia 16, né? Na verdade tem que trazer até 16 aí de abril, tá bom, pessoal? Bom, então finalizo a minha aula por aqui. Eu espero que você tenha recordado e relembrado esses conceitos que nós estudamos durante o bimestre, tá bom? Estamos aqui à disposição, qualquer dúvida você pode estar entrando em contato com o professor Euler, que vai estar te orientando, tá bom, pessoal? Bom, finalizo por aqui a minha aula, desejo a vocês uma boa avaliação, façam de tudo para não utilizar a calculadora, porque a nossa prova é bem simples, não precisa
usar a calculadora, porque futuramente você não vai poder utilizar a calculadora aí num concurso, um vestibular, em qualquer outra avaliação, tá bom? Meu muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!